No último dia 28 de junho, na manhã de uma fatídica segunda-feira, finalmente conseguiram prender o tão temido criminoso Lázaro Barbosa. Até então pensava-se que ele era um bandido desequilibrado, que ao cometer um crime que não deu muito certo, começou uma fuga que se estendeu por longos 20 dias. Que engano, não? Só que ao contrário do que a maioria das pessoas imaginava, parece que Lázaro não era um bandido desequilibrado, mas sim um matador de aluguel, que foi contratado e financiado por gente poderosa, que a polícia tenta descobrir quem é. Eu vou tentar te contar alguns detalhes dessa história na minha visão de detetive. Bom, para começar, vamos relembrar rapidamente como foi que esse caso parou o Brasil. Fez muita gente ficar trancada dentro de casa. O primeiro crime cometido por Lázaro foi em 2009. Ele foi preso e levado para a penitenciária de Papuda, no Distrito Federal. Nessa ocasião, foi detido por estupro, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Na época, após ser avaliado por especialistas, o criminoso foi considerado um psicopata imprevisível, principalmente por causa da sua agressividade e instabilidade emocional. Desde a primeira vez que foi preso, a justiça já sabia que Lázaro oferecia perigo para a sociedade. Ou seja, ele só deveria ser solto depois de pagar sua pena, é claro, passar por um programa de ressocialização de presos e uma avaliação para saber se estava em condições de ficar em liberdade. Porém, não foi exatamente isso que aconteceu. Não. 5 anos depois, em 2014, a justiça autorizou que Lázaro tivesse a conversão da pena para regime semiaberto. Pois é. 2 anos mais tarde, o homem simplesmente desapareceu do radar da polícia. Aproveitou a saída temporária para comemorar o feriado de Páscoa e ficou muito tempo foragido. Em 2018, foi preso mais uma vez, acusado de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, roubo e estupro. 7 meses depois, conseguiu fugir novamente. Dessa vez, da cadeia de Águas Lindas de Goiás. Em abril deste ano, Lázaro foi acusado de ter invadido uma chácara em Santo Antônio do Descoberto, no estado de Goiás, matando um idoso a golpes de machado. Ainda em abril, ele invadiu uma casa em Sol Nascente, no Distrito Federal, onde trancou pai e filho em um quarto. Depois, levou a mãe da família e a estuprou. Até então, Lázaro era considerado um homem extremamente perigoso. Mas o pior ainda estava por vir. No dia 9 de junho, o bandido invadiu uma casa em Ceilândia, no Distrito Federal, matando a tiros e a facada o empresário Cláudio Vidal, de 48 anos. Além de seus 2 filhos, Gustavo Marques Vidal, de 21 anos, e Eduardo Marques Vidal, de 15. A esposa de Cláudio, Cleonice Marques, de 43 anos, foi sequestrada por Lázaro. 3 dias depois, o corpo dela foi encontrado por vizinhos que a ajudavam nas buscas. A mulher estava sem roupas e com os cabelos cortados em um córrego. No local onde o corpo foi localizado havia vários preservativos e uma barraca onde supostamente Lázaro havia se escondido. E a partir desses crimes começou uma longa perseguição, como vocês sabem, ao bandido. Foram 20 dias com uma tropa de mais ou menos 270 policiais trabalhando incansavelmente para encontrar o criminoso. No dia 12 de junho, em uma perseguição em Cocalzinho de Goiás, Lázaro colocou fogo em um carro e baleou 4 pessoas. Durante dias, ele foi visto por câmeras de segurança das fazendas da região, além de ter trocado tiros com a polícia. Sem resultados, agentes da Força Nacional foram chamados para ajudar nas buscas, porque não tinha mais condição. E mesmo assim demoraram mais 10 dias
Até que, finalmente, encontraram Lázaro. Depois de 20 dias de buscas, ele foi localizado a mais ou menos 4 quilômetros da casa da ex-sogra, em Águas Lindas de Goiás. Após tentar fugir mais uma vez, Lázaro foi morto pela polícia em uma troca de tiros. O corpo foi levado para um hospital e depois encaminhado para o IML. Então esse foi o fim da história. Lázaro, o serial killer, foi morto pela polícia e as investigações chegaram ao fim. Certo? Todo mundo queria que as coisas fossem exatamente assim. Mas não são. Como dizem por aí, o buraco é mais embaixo. Há muitas coisas a serem esclarecidas, muitas perguntas sem respostas e uma intensa investigação pela frente. A começar pela carta que foi encontrada junto ao corpo de Lázaro. No conteúdo, que foi escrito à mão, ele diz o seguinte: eu tenho 35 munições de 380 lá naquele barraco que eu estava. Pega pra mim. Vou te adiantar 500 por esse corre. Depois, o criminoso descreve 2 trocas de tiros com a polícia. Eles estão me caçando. Já tive 2 confrontos com eles e estou zerado de munição. Cara, por favor, arruma o tanto de munição de 38 e 380. Ou você pode ver na carta, Lázaro pedia ajuda para alguém. Mas quem seria essa pessoa? Quem era o destinatário dessa carta? Para a polícia, o criminoso tinha uma rede de apoio que dava suporte na fuga. Até agora, além da ex-mulher e de alguns familiares serem investigados, apenas 2 pessoas suspeitas foram presas. Uma delas é um fazendeiro, a outra, o caseiro da propriedade. Os 2 foram acusados de darem abrigo para o criminoso comer, dormir, descansar. O caseiro, que recebeu liberdade provisória. Ele contou que o fazendeiro Elmi Caetano Evangelista, de 73 anos, era amigo da família do fugitivo. Já a defesa do fazendeiro negou que o cliente tenha abrigado Lázaro e disse que as declarações do caseiro não são verdadeiras. Juntando tudo isso com o fato de que Lázaro estava com mais de R$ 4.000 no bolso quando foi morto, aparentemente, não há dúvida de que existe uma organização que o ajudava. A investigação da Polícia Civil goiana acha que o criminoso agiu a mando de fazendeiros, empresários e políticos da região de Cocalzinho de Goiás. Em outra parte da carta, Lázaro dá satisfação sobre um possível crime que não deu certo. Nesse trecho, ele diz o seguinte: eu fui numa fita que deu o maior peteco, como você mesmo deve estar sabendo. O cara estava armado e antes de eu conseguir enquadrar a vítima, ainda conseguiu avisar uma pessoa que quando eu vi, foi só tiro. Enquanto muita gente acha que Lázaro era um serial killer desequilibrado, que matava por matar, a verdade é que ele podia estar sendo pago para cometer esses crimes, não é? As investigações suspeitam que a família de Cleonice, a mulher que foi levada e executada por Lázaro em um córrego, devia dinheiro para a família do fazendeiro Almi. Então, uma das hipóteses é que o assassino estava fazendo uma cobrança. A polícia ainda investiga se os crimes cometidos por Lázaro tinham alguma relação com os conflitos fundiários e disputa de terras de Cocalzinho de Goiás. Para vários investigadores, há grandes chances de Lázaro ter matado todas essas vítimas para facilitar a aquisição de terras por parte de algumas pessoas. De certo modo, todo aquele terror vivido por moradores da região pode ter ajudado a baratear as terras, para que a tal organização pudesse se apropriar de maneira mais fácil. Enquanto muita gente achava que Lázaro era um bruxo que usava de poderes sobrenaturais para se esconder, ele era ajudado por uma organização criminosa. Mas afinal, vem comigo. Quem são essas pessoas por trás dos crimes cometidos, hein? O que elas realmente queriam? Infelizmente, não temos as respostas para todas essas perguntas. Não. Mas se aparecer qualquer novidade, eu venho aqui, no nosso encontro,
e conto para você. Até mais.